amada igreja, graças a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido o nome do nosso Deus nesta noite, aleluia. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, amém? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 17. Salmos 34, verso 17. Todos encontraram? Amém? Amém? Diz assim, Salmos 34, verso 7. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Amém? Posso ouvir glória a Deus, meu irmão? Aleluia. Deixa eu pedir algo para a igreja. Não deixe que nada tire você do foco dessa noite. Amém? Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Agora você vai lá na Epístola de Atos, no capítulo 16. Você vai acompanhando aí, no capítulo 16 de Atos. Amém? O tema desta mensagem, eu fico maravilhado com o Espírito Santo de Deus, como Ele fala conosco, como Ele nos direciona. É este daqui. A oração pode mudar a sua história. Amém, igreja? Então repita assim comigo. A oração pode mudar. Aí você vai assim, para você ver assim, a minha história. Você repete e fala assim, a oração pode. Aí você dá uma cutucada no teu irmão aí. Cutuca ele, irmão. Fala assim para ele, pode mudar a sua história. Amém? Oh, glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus ao Senhor Jesus esta noite? Aleluia. Meu irmão, o que foi feito, o que vem sendo feito, que sempre foi feito dentro da casa do Senhor, nesse ministério, foi sempre buscar a presença do Senhor, sempre buscar a presença de Deus através da oração, através da súplica. E quantas vitórias eu não vejo aqui dentro da igreja que foi direcionada para cada irmão, para cada irmã, para sobre a minha vida, através da oração. Amém? Quantas vezes você orou, ou a igreja intercedeu por uma causa que você apresentou diante da presença de Deus, e a tua história que outrora estava sendo um problema, Deus mudou a sua história através da súplica. Amém? Não foi diferente na vida, meu irmão, desse nosso amado irmão, que já está com o Senhor Deus Todo-Poderoso, tanto ele como tantos outros, o nosso irmão Paulo, o nosso irmão Silas. O texto de Atos, no capítulo 16, meu irmão, vem dizendo, lá no versículo 9 em diante, diz que Paulo, durante a noite, ele teve aí, meu irmão, uma visão. E que visão foi essa, Diácono Sérgio? A visão que Deus deu a Paulo é que apresentava-se diante de Paulo um varão que vinha lá da Macedônia, e este varão rogava, ou seja, pedia para Paulo que Paulo socorresse, pedia uma ajuda para Paulo. Paulo então, meu irmão, mediante a esta visão, Paulo então, ele resolve partir para a Macedônia. E ao partir para a Macedônia, Paulo, meu irmão, ele passou os dias, ele passaram por várias cidades, até chegar em Filipos, que fazia parte da região da Macedônia. E chegando então em Filipos, diz o texto, meu irmão, no capítulo 16, versículo 9 em diante, diz o texto então que ele chega em Filipos. Então eles começam a pregar a palavra de Deus. E havia uma certa mulher, meu irmão, chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. E ouvindo a mensagem que Paulo pregava, que os homens de Deus estavam pregando, então diz que ela abriu o seu coração para a palavra que estava sendo pregada, e houve então uma conversão desta mulher. E aí eu me fez lembrar de que o diácono Alexandre comentou comigo esses dias. Tudo é pela palavra de Deus. Nós estávamos conversando, não sei o que era, que surgiu o assunto, nós
enfrentamos, tudo é pela palavra de Deus. E diz que Paulo ele pregava, e aí essa mulher chama política, vendedora de púrpura, ela ouve a pregação e ela abre o coração para a palavra de Deus, e aí ela se converte aos caminhos do Senhor. E Paulo, meu irmão, juntamente com Silas, diz aí no texto, que após ter trazido essa mensagem, após ter orado por essa mulher, a conversão dessa mulher, Paulo e Silas, então, meu irmão, saindo para fazer uma outra oração, vem que encontra Paulo e Silas, uma jovem, meu irmão, que tinha, diz o texto, um espírito de adivinhação, a qual muitos homens, meu irmão, fazia desse espírito que habitava nessa mulher, que faziam, como é que eu vou dizer, eles obtinham lucros com essa mulher, porque ela tinha esse espírito de adivinhação, aonde esses homens ganhavam grandes lucros com ela. E seguindo essa mulher, então, seguindo Paulo e Silas, ela falava e anunciava dessa forma, que esses homens anunciavam o caminho da salvação. Vou dizer aqui com a minha palavra: olha, lá vai o servo do Deus Altíssimo, lá vai os homens de Deus que pregam a palavra da salvação. E aí diz o texto que durante muitos e muitos dias, essa mulher que tinha esse demônio, porque era um demônio, meu irmão, que tinha esse espírito de criação, durante muitos dias ficou pronunciando isso. E aí diz então o texto, meu irmão, que Paulo então, ele não se conforma com esta atitude da mulher, mesmo sabendo que ela estava falando a verdade, vamos dizer assim, que ele estava pregando a palavra de salvação. Mas Paulo, meu irmão, ele não se conforma com aquilo que estava acontecendo. Por quê? Aí entra, meu irmão, um algo importantíssimo que Deus, que o Espírito Santo nos revela nesse exato momento: a importância do homem e da mulher de Deus, da igreja de Cristo, está firmado na palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, através da oração que pode mudar a história, através do clamor, meu irmão, do nosso pedir para Deus, meu irmão, a igreja, ela não pode deixar de buscar, e uma busca constante, e nós precisamos aprender a cada dia a ter discernimento. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele não se conforma com esta mulher que estava gritando: lá vai os servos de Deus que estão pregando. Mas isso era um algo diabólico, meu irmão. Era um algo, meu irmão, que o diabo, que Satanás, que os demônios estavam tramando para aprisionar Paulo e Silas. Amém? Então diz o texto que Paulo então ele repreende nesta mulher o espírito de criação, a qual os senhores daquela jovem ficaram o quê? Com raiva, ficaram, meu irmão, injuriados, ficaram nervosos, ficaram irritados. Por quê? Porque a esperança dos seus lucros estava na mão daquela mulher, porque aquela mulher possuía um espírito de adivinhação. É como se eu estivesse os cartomantes, aquelas pessoas que negaram, que faz isso, faz aquilo, meu irmão. É tudo um espírito de adivinhação, é demônio puro. Não caia nessa não. E se você souber de alguém que está frequentando esse lugar, você e eu, como servos e soldados, temos que orientar. Temos que entregar a verdade para esta pessoa, para que ela possa ser livre, como nós somos um dia. Amém? Aí diz que esses homens, então, que tinham lucro, que usavam essa mulher para ter lucro, ficaram nervosos, irritados. E aí, meu irmão, diz o texto que eles então prenderam Paulo e Silas. E aí eles pegam os homens de Deus, levam então até o magistrado. E aí contam tudo para o magistrado, que Paulo e Silas estavam fazendo. E aí, meu irmão, esses homens pegaram Paulo e Silas, prenderam eles, mas antes de prender, açoitaram os homens de Deus. Depois de ter açoitado, ter chicoteado, porque naquela época a pena era a base de chicote, era tantas chibatadas para cada situação, era 40, 60, 80, 100, 200, não sei. E aí, meu irmão, eles açoitaram Paulo e Silas, e após ter açoitado, lança Paulo e Silas na prisão. Mas aí diz o texto lá na frente, no capítulo 16 de Paulo, do 24 em diante, diz que tudo nós conhecemos, porque essa passagem bastante conhecida no meio evangélico, diz que perto da meia-noite, meu irmão, Paulo e Silas começaram a cantar. Não é isso que diz o texto aí? Que Paulo e Silas começaram a cantar o
ao Senhor, começaram a orar a Deus naquele exato momento, porque ele estava encarcerado. E diz então, pensa que houve um grande terremoto, não é isso? Que sacudiu então as portas das prisões, e aí as portas foram se abertas, e aí meu irmão começa a imaginar agora Paulo e Silas naquele lugar, e aí começa a imaginar os presos junto com ele. Na hora que houve um terremoto, houve um grande, com certeza, um grande apavoramento para os outros presos, mas para Paulo e Silas, eles certamente sabiam que aquilo era o poder e o governo de Deus, era a resposta da oração e do clamor de Paulo e Silas. Aleluia. Aleluia, Deus de Israel. Aí começa então, meu irmão, a imaginar o rebuliço que deu dentro daquela prisão com os outros presos que ficaram sem entender nada. Mas como pode, as portas vão se abrindo assim nesse terremoto. Mas o interessante, meu irmão, que aonde habita o Espírito Santo de Deus, quando Deus age, meu irmão, aí não há o que? Desordem. Por que você está falando isso, cara, do céu? Porque diz que nenhum preso saiu fugindo. Todos permaneceram ali. Amém? Você pode depois ler aí na sua casa. Ninguém escapou. Aí diz então que levaram então ao conhecimento dos magistrados, aqueles que mandaram soltar Paulo e Silas, aqueles que prenderam Paulo e Silas. Vamos levar, porque ficaram sabendo da notícia. Aí levaram eles aos magistrados. Aí diz que os magistrados falaram: olha, pega as coisas e vai embora da cidade, porque eles temeram muito. Que coisa maravilhosa do Senhor. Eles temeram muito o que tinha acontecido, porque os magistrados, meu irmão, automaticamente com certeza diziam: olha, nós mandamos prender as pessoas erradas. Aí o Espírito Santo me faz lembrar agora, aleluia, Deus. Ai daquele que tocar os meus ungidos, ai daquele que tocar nos meus, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, ai daquele que rezar a mão, ai daquele que for, como é que eu vou dizer aqui? Que for denegrir a imagem dos meus, que for levantar alguma maldição contra os meus. E aí, meu irmão, eles temeram muito. Aí os magistrados disseram: olha, Paulo e Silas, com as minhas palavras, vai embora daqui, que eu não quero nem mais conversa com vocês. E deu a vitória para Paulo e Silas. Amém? Mas tudo isso que me chamou a atenção e continuou me chamando, por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia as atitudes de Paulo e Silas, e porque Deus ouviu o clamor de Paulo e Silas. Tudo isso aconteceu através do clamor, da oração que Paulo e Silas fizeram. A oração daqueles homens mudou a história de Paulo e Silas, não só dos deles, mas com todos que estavam cativos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, quem é que nunca ouviu essa declaração? A oração muda as coisas, né? Você já não ouviu? Eu já ouvi. Nossa, meu irmão orou, recebeu a vitória. Nossa, como a oração ela muda as coisas, não é assim? Eu acho que é. Meu irmão, a oração ela muda as coisas, não tão somente como muda as coisas, como a oração muda a pessoa que está orando. Amém? Porque se eu e você estamos orando, a oração nos mudará. O que ela muda? A oração nos ajuda e muda o teu quê? Mais intimidade com Deus, como foi dito pelo pastor Adair. Glória a Deus. Aleluia. E essa intimidade ela começa de que forma? Através da nossa oração, através do nosso clamor. A oração vai mais além ainda. Ela muda, eu que estou orando, muda você que está orando, muda a história e muda para aquele a quem você está intercedendo. Por isso que eu creio, eu vou pegar aqui de volta, no nome do Senhor Jesus, na vitória do meu irmão Elias. Ele, minha irmã Nadir, eu creio, meu irmão. Eu creio. Aleluia. Porque a oração, ela pode, meu irmão, mudar as circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Ela pode mudar as circunstâncias na vida daquele a qual nós oramos, a qual nós intercedemos, por quem oramos. Mas então vem a pergunta para mim e para você nesta noite: se a oração muda as coisas, em
E aí é o primeiro ponto que o Espírito Santo Deus me direcionou. A oração, ela muda a minha história. Então o que muda? Ela abre portas fechadas. Aleluia. Oh glória. Repita assim: a minha oração, ela tem poder, no nome de Jesus, para abrir as portas fechadas. Aleluia. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amém? O apóstolo Paulo aqui, meu irmão, ele confiava o quê? Que Deus operava na sua vida. De que maneira? Abrindo, tanto abrindo como fechando as portas. Quando Paulo, meu irmão, ele relata esse versículo de Colossenses, no 4:3, ele fala, ele está dizendo que ele crê no Deus Todo-Poderoso, que Deus operava na sua vida, e somente Deus poderia abrir e fechar as portas. Quando Paulo ele fala isso, meu irmão, ele está dizendo o quê? Que nós que devemos o quê? Que devemos orar a Deus, que devemos pedir para Deus, que nos abra as portas, que nos indique o caminho. Era isso que Paulo estava instruindo aos Colossenses. Amém? Que é possível mudar a história de tal situação. Que é possível, que nós temos um Deus Todo-Poderoso que é capaz, quando você orar, quando eu orar, quando a igreja orar, Deus é capaz de abrir portas. Amém? Aleluia. Oh, glória. A oração, meu irmão, e a primeira porta que abre quando nós oramos e que foi aberta, ou que um dia alguém orou por mim, intercedendo por mim, que eu viesse para os caminhos do Senhor, e a primeira porta que abriu na minha vida e na tua vida foi a porta do nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Eu era do mundo, mas eu tinha a diaconisa Vânia, a irmã Soili, o pastor Dailton, na época não era ainda pastor. Eu tinha os irmãos da igreja deles que intercediam pela minha vida. Mas a primeira coisa que abriu para que o evangelho do Senhor penetrasse foi a porta do meu coração. Porque se ela não tivesse se abrido, meu irmão, eu não estaria aqui. Se ela não tivesse abrido para a tua vida, você não estaria aqui. Então a primeira porta que Deus abriu foi aquela porta que estava fechada na minha vida e na tua vida. A porta do nosso coração. Aí quem diz assim: não, mas nós temos que abrir. Mas a oração do justo tem muitos efeitos, meu irmão. Deus ele faz com que o Espírito Santo Deus nos toque e esta porta se abra para Ele. Tanto que se abriu que hoje nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então a primeira porta que se abre é a porta do coração. Quantas pessoas você não intercede? Quantas pessoas você não ora? Que não são evangélicos, que é um amigo, que é um parente, né? Muitos já têm o pai, tem a mãe, tem o teu irmão que não é, né? E você ora, você intercede. E pode ter certeza, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, a porta dele vai se abrir. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus vai entrar. Glória a Deus. Amém? Mas por isso, através do quê? Do poder da oração que é feita, meu irmão. Nós, desde quando começou o ano, não sei se o irmão percebeu, nós estamos vivendo num tempo de guerra, aonde começou já um ano com uma oração forte, oração constante. Não é que nós não fazemos, não é isso, meu irmão. Porque eu me lembro aqui na primeira quarta-feira, o Espírito Santo já deu uma direção para o pastor. E de lá para cá, meu irmão, está sendo, não que os outros não foi, mas está sendo mais bênção ainda para nossas vidas, tem sido mais bênção para nossas vidas. Por quê? Porque é uma luta, como o pastor me disse, é uma guerra travada, meu irmão. E nós só iremos vencer através da oração, como foi feito hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Se nós oramos ao Senhor, clamamos a Ele, certamente Ele vai abrir uma porta que eu preciso, que você precisa. Ou que alguém precisa, que você conheça, que você esteja intercedendo, esteja orando. Essa porta, Deus vai abrir, porque a oração do justo tem muitos efeitos, porque Deus está com os seus ouvidos inclinados, pronto para ouvir o meu clamor, pronto para ouvir o teu clamor. Essa porta, ela vai se abrir no nome do Senhor Jesus, meu irmão.
Deus abre para você nessa noite? Aleluia! Qual que é a porta, meu irmão? Que está fechada aí? Você quer que Deus abra para você nessa noite? Qual que é? Não precisa me falar, só pensa. Medita aí, qual que é a porta, meu irmão? Que você está ali, ó. E ela está fechada. Você está batendo. Mas ela pergunta, qual que é a porta? Qual que é a porta? Aleluia. Porque se nós clamarmos, Deus pode abrir para mim e para você nessa noite. Amém? Amém. Paulo e Silas estavam lá, meu irmão, com as portas fechadas, além das portas fechadas, algemado, açoitado. Meu irmão, imagina a dor que esses homens não estavam sentindo. Dentro de uma cela, com certeza sem água, escura, trancado, sem ver a luz do dia, sem ter liberdade. Eles começaram a louvar no meio da tempestade. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Louvando, não estou dizendo que foi esse louvor, irmão. Não, alguém fala, eu quero que o pastor Paulo cantar esse louvor. Não, não é esse louvor. A Bíblia não fala qual o cântico que foi, só fala que eles cantaram. E aí, meu irmão? As portas. Eita Deus! Oh glórias! Qual é a porta que você quer que Deus abra na tua vida nesta noite, meu irmão? Aleluia! Vamos correr. Segundo, se a oração muda as coisas, então o que ela muda? Ela nos ajuda a vencer as batalhas. Aleluia! Não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, não é do século passado nem do vindouro, é deste século, contra ossos espirituais da maldade nos lugares, eu esqueci de colocar um ali, celestiais. Amém? Efésios 6:12. O que está dizendo no versículo, meu irmão, é que a nossa batalha não é comigo, não é com você, não é com os seres humanos, mas é contra os seres espirituais, contra os seres demoníacos que estão operando no mundo celestial, que estão operando na vida de muitas pessoas. Amém? É isso que o versículo está dizendo. Mas quando nós somos revestidos do poder da glória do Senhor, meu irmão, Deus nos ajuda nas batalhas espirituais. E aí eu tenho que pegar o gancho novamente. Foi o que aconteceu naquele pleno domingo. Houve uma batalha espiritual, houve uma guerra espiritual, meu irmão, aonde Deus nos deu a vitória. O diabo não permaneceu. Aleluia. Ei, bicho, oh, glória, aleluia, Deus de Israel. Deus está dizendo que se nós buscarmos, se nós orarmos constantemente, Ele nos ajuda a vencer as batalhas. E a primeira batalha que Ele quer nos ajudar que sejamos vencedores, é a batalha espiritual, meu irmão. Aquela que nós não enxergamos com nossos olhos carnais, mas enxergamos com nossos olhos espirituais. De que maneira? Pedindo para Deus discernimento, como Paulo fez, repreendendo o demônio, o espírito de aliviação naquela mulher. Aleluia, Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos, meu irmão, nos acomodar. Por quê? Porque o que Deus está falando para mim e para você, aleluia, que a cada dia nós temos que entender e continuar reconhecendo que a nossa batalha, ela é uma batalha antes, uma batalha durante e uma batalha depois. Aleluia. Nós só somos vencedores quando nós reconhecemos que é preciso continuar guerreando antes, durante e depois. Como é
Identificou o problema? Amém? Vai buscar o Senhor. Você está orando, Deus te mostrou o caminho. Foi antes. Aí você está no caminho, meu irmão, mas no meio do caminho há espinho. No meio do caminho há pedras. E se eu parar de orar no meio do caminho, eu vou ser vencedor? Você vai ser vencedor? Não vai. Por quê? Porque é uma batalha constante. Mas agora eu quero transferir isso, aleluia, com o lado espiritual. Você identificou que tal ação é uma ação maligna. Eu identifiquei que tal ação é uma ação maligna. Você começa então, nós começamos então a travar o quê? Uma guerra espiritual através do quê? Da oração. Você começa a orar, mas aí, meu irmão, está difícil, não está fácil de vencer este mal, mas aí você começa a interceder, começa a buscar mais determinada trajetória, aí você, vamos supor que nós escurecemos. O que vai acontecer? O diabo, ó, amém? Então você orou antes, identificou o problema, uma ação maligna. Você entrou em guerra espiritual, orando. Mas se nós abandonarmos a oração na metade do caminho, o diabo é vencedor. Agora, se nós continuarmos orando, buscando até que venha ser quebrado aquele mal, nós seremos vitoriosos. Amém? Amém? Mas se nós, antes, durante, mas se depois nós não continuarmos orando, o mal pode voltar. Amém? Por que eu falo depois? Porque é constante a nossa oração, meu irmão. Senhor, obrigado pela vitória, obrigado pela vitória da minha família. Senhor, continua conosco, continua nos ajudando, continua trilhando nossos caminhos, continua fortalecendo. Senhor, não deixe que esse mal volte nunca mais na minha vida, na vida da minha família, nos meus negócios, na empresa, onde eu trabalho, no estudo, na escola, seja onde for. Temos que continuar travando esta batalha, meu irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por quê? Porque a oração que você faz, que eu faço, ela tem efeito. Aleluia! Porque se eu deixar de continuar orando, meu irmão, eu não vou continuar fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, revestido de toda a armadura da palavra de Deus. Aleluia! O diabo, ele não está para brincadeira. O diabo, ele quer ceifar as nossas vidas. O diabo quer nos arrastar para o fundo do poço. O diabo quer acabar comigo, o diabo quer acabar com você, ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar, meu irmão, com o teu emprego, ele quer acabar com a sua finança, ele quer acabar com o seu casamento. Aleluia! E se eu deixar de orar a Deus, isso vai acontecer. Por isso que a nossa batalha, a oração, ela começa antes, durante e depois, meu irmão. Enquanto há fôlego, ao quê? O que é desse? Enquanto há fôlego, ao quê? Aleluia! E se há esperança, há fôlego de vida. E se há vida, meu irmão? Orar, interceder. Eu não vou perder o nome do Senhor Jesus. Identifiquei o problema. Estou na batalha. Senhor, me ajuda. Senhor, quero do mal. Senhor. Hoje não vou nada. Estou cansado. Chega. Não, mas está demorando essa vitória. Não, já chega lá, meu irmão. Isso é um prato cheio para Satanás. O diabo está sendo. Olha o jeito que o diabo. Você perdeu. Você perdeu. É o contrário. Diabo, nós ganhamos, você caiu. Nós ganhamos e você caiu. Aleluia. Oh, glória. Por quê? Porque a oração tem poder, meu irmão. Glória a Deus. Não precisa falar nada, né?
Precisa falar não. Nós vimos aqui o que aconteceu. É guerra, meu irmão. É guerra. É guerra espiritual. Amém? Terceiro, se a oração muda as coisas, então o que muda? Deus nos dá as armas corretas para que nós possamos guerrear. Paulo aqui, meu irmão, ele afirma que como ser humano, que ele vivia na carne. Ele está dizendo aqui, ó, Paulo afirma que como ser humano, ele vivia na carne. Como ser humano, ele vivia na carne, mas não guerreando de acordo com a carnalidade. Ou seja, não guerreando de acordo com a carne, guerreando de acordo com o quê? Com a vontade do Espírito Santo de Deus, porque era um homem espiritual. Amém? Porque é nascido da carne é carne, porque é nascido do Espírito é Espírito. Não é assim que diz o versículo? Nós somos nascidos do Espírito. Então nós guerreamos de acordo com a nossa carne. Nós guerreamos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as condições de Deus, de acordo com o que as armas de Deus nos dá, as armas corretas. O estudo diz que próximo da antiga cidade de Corinto, diz que havia havia uma colina com mais de 600 metros de altura, tinha essa colina. E no topo dessa colina havia o que? Havia uma fortaleza. Lá no topo, lá no alto, havia uma grande fortaleza. Paulo então, meu irmão, ele usa essa fortaleza, ele usa então essa fortaleza como essa imagem, como uma ilustração, para poder ensinar da batalha, da batalha espiritual que travava nessa fortaleza. Só que Paulo, meu irmão, ele diz aqui no versículo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então Paulo ele usa essa colina como uma imagem para fazer essa ilustração, que a batalha espiritual que ele travava ali. E aí, meu irmão, Paulo, ele destruía toda essa fortaleza. Paulo, ele derrubava as torres. Porque essa fortaleza, para ele ilustra, essas torres, que representavam o quê? Representavam os pensamentos e planos aos quais se opunha aquilo que Paulo pregava. Estão entendendo? Então, essas fortalezas, essas torres representavam o quê? Representavam o inimigo, as coisas ruins para Paulo, que era tudo ao contrário daquilo que Paulo pregava. Ou seja, mas Paulo, meu irmão, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele vivia na carne como humano, mas na guerra espiritual ele vivia no Espírito, meu irmão. E aí Paulo, o que ele faz? Ele derruba todo tipo dessa ideologia que tinha na época, que achava que o que ele pregava era falso. Então Paulo, ele quebra tudo isso, essa ideologia, toda coisa contrária do Evangelho, que impediu das pessoas da época se converterem, mediante a sua pregação para o Espírito Santo de Deus. Então ele usa essa ilustração, né, dessa fortaleza na colina. Amém? Ele usa isso, ele usa a oração, mostrando que ele, através da oração, por meio do Espírito, ele quebrava tudo isso, ele rompia as fortalezas, ele derrubava as torres, ele aprisionava os inimigos, porque Deus estava com ele, Deus ouvia através do seu clamor, através da sua oração. O que é que Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão? Perceba que as nossas armas não são desse mundo. As nossas armas são espirituais. Amém? A sua arma é espiritual. A sua oração não é uma oração carnal, é uma oração espiritual. A minha oração não é uma oração carnal, é uma oração espiritual. O seu jejum, o meu jejum não é um jejum carnal, é um jejum espiritual. Aleluia. A sua oração é espiritual. A nossa busca é espiritual. Amém? A intimidade ela é espiritual. Oh, aleluia. É as armas que Deus vai nos dando, meu irmão,
Para que nós possamos o quê? Guerrear contra quem? Contra as fortalezas que se levantam em nossas vidas. Oh, glória, aleluia. O que eu estou dizendo através da expressão de Deus é que quando nós oramos, as fortalezas caem, as torres descem, meu irmão. Quando você ora, o mal não pode permanecer. Quando eu oro, o mal não pode permanecer. Quando a igreja orou domingo, o mal não permaneceu. Aleluia. Amém? Por quê? Porque isso não é carnal, isso é algo espiritual. E Deus nos dá as armas corretas para que nós possamos guerrear. Mas nós não guerreamos sozinhos, além de nos dar as armas, Ele vai conosco. Porque Ele é o nosso general. Amém? Aleluia. Muitas das vezes, meu irmão, existem grandes fortalezas que são erguidas, que o diabo coloca na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas. Que são quem? Os nossos inimigos, que são os demônios, que é Satanás. E aí, meu irmão, nós temos que guerrear, nós temos que lutar. Não podemos aceitar a fortaleza, não podemos aceitar a torre, porque essa torre que eu vos falo agora não é a torre forte que é Jesus, mas é a torre inimiga, é a fortaleza inimiga. Amém? Não temos que ser como Paulo. Como ser humano eu vivo na carne, mas como servo do Senhor nós vivamos no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, então nós temos poder para derribar as fortalezas do mal. Nós temos poder para destruir as torres da maldade. Amém? Qual é a fortaleza que levantou na tua vida? Que tipo de torre o inimigo tem colocado na tua vida? A torre da enfermidade, a torre da incredulidade, a torre, meu irmão, da falta de fé, a torre do desânimo, a torre da depressão. Qual é a torre, meu irmão? A torre na área financeira, na área sentimental. Qual é a torre? Não aceita ela não. A sua oração tem poder, você tem poder. Nós temos poder, meu irmão, para derribar qualquer fortaleza do mal nas nossas vidas. Nós temos poder para destruir qualquer torre do mal nas nossas vidas. De que jeito? Através da oração que é feita através da oração que é feita para o Senhor Jesus. Por que para Ele? Porque o nome dele é poder. Amém? Amém. Quarto e último. Se a oração muda as coisas, então o que ela faz? Ela muda a minha e a sua história. De que jeito? Ela mata o inimigo. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou pode alguém entrar em casa de um homem valente, ou furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Isso pode acontecer? Se primeiro não manietar, se primeiro não expulsar ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Não pode, meu irmão. Ele não pode fazer nada. E se eu repreender a amarrar, como é que ele vai saquear a casa da minha casa? Ele pode fazer isso? Não pode. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, e não o reino das trevas. Aleluia. Oh, glória. Aqui era Jesus, em Marcos 9, 29, Jesus ele estava dizendo que, em Mateus 12, 29, Jesus ele falou que tudo poderia acontecer através da oração e do jejum. E existiam coisas que só podem ser quebradas através da oração e do jejum. Isso é em Marcos 9, 29, perdão.
Por isso que eu comentei isso aqui do jejum da oração. Esse versículo de Mateus 12, 29, nos mostra como o rei que Jesus enfrentou o poder e expulsou o quê? Satanás, ao expulsar os demônios. É isso que está mostrando, era o que Jesus está mostrando aqui. Mas eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus e, consequentemente, chegar a volta o reino de Deus. É nisso aqui. Jesus estava mostrando que, como rei, Jesus enfrentou os poderes de Satanás e expulsou os demônios. Lucas 10, 19 diz que a mim e a você é dado o quê? Poder. É dado todo o poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Olha, se Jesus está dizendo através de Lucas, do capítulo 10, verso 19, que a mim e a você é dado todo o poder, então, meu irmão, eu vou querer o quê? Que a fortaleza fica de pé? Não, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo e te amarro, Satanás do inferno, sai daqui, demônio. Por quê? Porque você tem poder. Agora, quando eu estou usando da minha autoridade, eu também estou orando, meu irmão. Porque eu estou pedindo para homens, estou pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu estou clamando a Deus, eu estou orando, estou usando a autoridade que Deus me deu, que Deus te deu. Aleluia, Deus. Para o quê? Para expulsar e amarrar o inimigo nas nossas vidas, para dentro da minha família, onde quer que ele esteja querendo agir. Amém? Nós não podemos deixar de orar. A oração, ela é poderosa. Gente, olha que bênção as quarta-feiras. Olha como tem sido uma bênção as quarta-feiras. Olha como tem sido uma bênção a sexta-feira. Por quê? Porque nós declaramos o quê? É guerra. É guerra, meu irmão. Eu não posso deixar de guerrear. Ah, não, mas eu vou orar. Meu irmão, eu não vim aqui, não estou aqui para pegar no pé de ninguém. Todos nós somos adultos. Já sabemos o que é certo e o que é errado, o que nós necessitamos. Amém? Mas, meu irmão, nós não podemos aceitar ficar em casa, sabendo que. Agora, imagine, você tem uma situação, ou você tem um sonho, ok? Eu também tenho. Não estou me excluindo. Eu não sou maior nem menor do que ninguém. Mas quando nós temos um sonho, quando nós, talvez, num dia a dia, você levanta um problema. Agora, quando eu tenho a oportunidade de usar aquilo que foi me dado, que é o poder, eu vou ficar em casa? À mercê de Satanás? Não, meu irmão. Eu vou lá na igreja, que hoje tem tudo, e Deus tem bênção na minha vida, Deus tem vitória para mim, e eu vou orar a Jesus, e esse mal vai sair. Amém? E tem saída ou não tem? Sim ou não? Sim. Porque você vai fazer igual uma palavra. Sim ou não? Glória a Deus. Não, meu irmão. Ele vai sair. Sabe por quê? Porque você veio aqui para guerrear. Nós viemos aqui para guerrear. Nós viemos aqui, lógico, para agradecer, para adorá-lo. Nós viemos buscar algo da parte de Deus, não viemos? Eu vim. Quem veio? Era Eloy. Quem veio buscar algo da parte de Deus? Eu vim. É lógico que veio. Todo mundo vem buscar algo da parte de Deus, não vem só adorar. A gente vem buscar algo, vem buscar respostas para as soluções para os nossos problemas. Não podemos ser hipócritas. Olha, não, eu só vim para adorar o Senhor, eu não tenho nada, ixi, não tem problema nenhum. Não, meu irmão, eu vim aqui para adorar a Deus, para cultuar, para ver meus amados irmãos, e numa só fé, num só corpo, nós vamos guerrear. E Deus vai dar vitória para a igreja, não é para homem nem para a igreja. Porque Deus ele não faz exceção de ninguém, meu irmão. É para a igreja de Cristo. Aleluia. Oh, glória. E aí, quando nós oramos, meu irmão, o inimigo ele é amarrado no nome do Senhor Jesus. Então, por isso, não, meu irmão, não deixa o inimigo prevalecer sobre a tua vida, não. Antes ele se ergueu e se prevalecer, amarra ele no nome do Senhor Jesus e expulsa da tua vida. Amém? E não estou dizendo que vocês estão endemoniados, nem eu. Mas quando você tiver um discernimento e é uma coisa maligna, não dê
Debrecha não, repreenda no nome do Senhor Jesus. Porque nós temos aprendido isso. Autoridade é poder. Lucas 10, 19. Há poder nas tuas mãos. Nós só temos que usar. E usar crendo. Porque tem aqueles irmãos que é assim, ai, demônio, eu disposto no nome do Senhor Jesus. Aí eu estou com medo. Não vai acontecer nada. Ele vai continuar lá. Meu irmão, na autoridade que Deus te dá. Tem um olhinho lá na sua casa de unção. Em nome do Senhor Jesus, sai daqui, demônio. Vai-te para lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ó, aleluia. Eu estava em casa, eu estava na minha cozinha, muito tempo, São Deus me lembrou. Você sabe que eu sou meio prendado, né? Eu sou um camarada que a minha esposa fala, meu Deus, ele nasceu mulher e eu amo ir trabalhar. Meu irmão, eu adoro estar em casa cozinhando, eu lavando louça, eu amo fazer isso aí. Sério mesmo. E eu estava lavando a louça. Tinha acabado de fazer uma rosinha, feijãozinho, estava lavando a louça. E aí, meu irmão, eu olhei o piso da parede, e quando eu olhei, eu vi um vulto nas minhas costas. E automaticamente os pisos da minha discernimento falaram, o demônio está atrás de você. E quando eu me virei, meu irmão, estava ainda atrás de mim e eu vi. E na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me tomou e disse, em nome do Senhor Jesus, sai da minha casa. Meu irmão, eu fui lá, abri a porta e falei, abaixa daqui para fora. No nome do Senhor Jesus, sai! Eu te expulso da minha família, da minha casa, do meu lar, da minha área profissional, financeira, seja o que for. Eu não quero você mais aqui. Glória a Deus, aleluia. Me cheguei, canaço, Maia lá, acaba. Mirei, quereina. Ei, xereróia, mas. Talvez você tenha tido vulto aí na tua casa, meu irmão, e tenha tido medo. Ixi, ele está mais subindo lá nas cheias. Maravilhosa. Ai, 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 me cobria lá, yamala, caná. Deixe, cara. O demônio talvez tenha se lembrado tanto do seu lado e você está com medo. Você tem visto o vulto sim que Deus está me falando, meu irmão. Não recua não, expulsa no nome do Senhor Jesus, porque Deus te dá autoridade. O diabo está fazendo ciranda dentro do teu lar, e Deus tem te mostrado. Eita, Deus, obrigado, Jesus. Eu estou terminando. Não aceita não, não aceita não, porque se você aceitar, ele vai cirandar, ele vai fazer o rebuliço, vai embora e vai deixar bagunça. A oração tem poder, meu irmão. Você tem autoridade. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo, Satanás. No nome do Senhor Jesus eu te repreendo, demônio do inferno. No nome de Jesus eu te amarro e eu te expulso pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você tem se intimidado. Não, meu irmão. Coloca ele para correr. Maior é que vive com você do que está no mundo. Aleluia. Amém? Amém? A oração, ela tem poder, meu irmão. Você quer vitória? Eu quero vitória. A oração. O segredo, a chave da nossa vitória é a oração, meu irmão. Oração é guerra travada. E nós vamos guerrear toda quarta-feira, nós vamos guerrear toda sexta-feira, nós vamos guerrear todo domingo. Quando não estivermos aqui no culto, nós vamos guerrear em casa. Né? Os irmãos que têm trabalho, estão sempre guerreando. O sábado, quem trabalha quase o dia inteiro, os irmãos estão aqui, meu irmão, eles não estão aqui na rua, não. Eles estão guerreando. A irmã Vanessa está ali, dá para a escolinha, o ensaio dos jovens, o grupo de varão, as mulheres de terça-feira, está guerreando, meu irmão, está guerreando, está orando, está buscando, está intercedendo, está expulsando. Olha, eu preciso dizer, meu irmão, porque isso aqui vai
Se a minha irmã, você me permite dizer? Posso dizer, irmã? Aleluia. Ela estava dizendo para mim, meu irmão, que teve um dos ensaios das mulheres elisando, e a minha esposa também estava dizendo, e começaram a sentir o cheiro de cigarro. E que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Ninguém fuma. Ainda minha esposa achou que era lá da porta, mas ela disse que não era, porque a porta estava trancada, e aí começou a subir aquele cheiro, meu irmão, acho que era de cigarro, mas era uma coisa que ardia os olhos. E aí veio o discernimento, pai, irmão, foi lindo. Meu irmão, aquele cheiro era cheiro de enxofre. Não era cheiro de cigarro, era cheiro de enxofre. Opa, se é cheiro de enxofre, então é o quê? O diabo está querendo se andar aqui, não é aqui não. Aqui é a casa de Deus, aqui é mulher de Deus. Sai daqui no nome de Jesus. O que aconteceu, irmão? As irmãs falaram, o que aconteceu? Não tinha irmã aqui não? Saiu? Saiu o cheiro? Glória a Deus. A oração, meu irmão, a autoridade, sai. Aqui não, aqui tem mulher de Deus. Aleluia. É guerra espiritual, meu irmão. E se deixa passar? Porque a passar não, porque o diabo ele não entra da igreja. Não entra o quê, meu irmão? Oxe, que entra. Ele entra, mas ele não fica. Sabe por quê? Porque aqui tem poder de Deus. Aleluia. Esse ministério também tem poder de Deus. Como nesse, como no outro, outra igreja, outra igreja. Tem poder de Deus. Aonde tem uma igreja de Cristo, tem poder de Deus. Aleluia. Amém? Então por isso, meu irmão, o segredo é nós guerrearmos de que jeito? Através da oração. Amém? E para nós concluirmos a mensagem, já terminei 9:1. A conclusão é essa, não poderia ser outra. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. Amém? Se você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus, glorifique e ore, interceda e receba a tua vitória desta noite para você e para a tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu creio na vitória do Senhor sobre a tua vida. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos louvar aqui. Aleluia. Mais uma vez, dizer aí, agradecer ao Senhor Jesus, pela vida do nosso irmão Paulo Henrique. Deus aí conceda o desejo do teu coração. Como você escreveu aqui, o Senhor então é direcionado pelos caminhos. Amém? Eu profetizo isso na tua vida. Profetizo na tua vida. Os seus caminhos já estão direcionados em nome do Senhor Jesus. Que Ele conceda o desejo do teu coração. Amém? Que todo impedimento já caiu por terra no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar? Aleluia. Com glória. A oração é o caminho mais rápido para chegar no céu. Aleluia.
Amém? Maior é o que está em você do que o que está lá fora. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este culto, meu Pai. Obrigado pelas palavras proféticas. Obrigado pela tua palavra ministrada em nossas vidas. Obrigado por receber as nossas orações. Obrigado, Senhor, pela vitória derramada sobre nós, meu Pai. Nós cremos que a cada dia, meu Pai, vamos alcançar os nossos objetivos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nos leve em paz para casa. No livre das mãos que derramam sangue de assalto, de acidente. Continue dando ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E na autoridade que o Senhor me concede como ministro desta casa, eu abençoo o teu povo, cabeça apostólica, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. Que todos nós possamos dizer amém. Deus continue te abençoando.